Bom dia, gente! Hoje a gente vai para a semana 2 do PET de Matemática. Na semana 2, a gente vai rever progressão aritmética, progressão geométrica e sistema de equações lineares. Então, a gente vai começar pela progressão aritmética, né? Que é a PA. E o que é progressão aritmética? É a sequência numérica na qual a diferença entre cada termo é constante. Então, se a gente pegar um termo e tirar o termo anterior, a gente vai obter o mesmo resultado. Então, olha só, 1 menos 0 dá 1, 2 menos 1 dá 1, 3 menos 2 dá 1 e assim por diante. Então, a gente pode notar que essa PA é crescente, ela vai do menor para o maior. E ela também é finita, ela não tem as reticências aqui no final. Então, a gente pode falar que ela é finita, ela termina no termo 5, certo? Então, essa PA é crescente e finita. Agora, essa outra aqui, a gente pode notar que o termo menos o termo anterior vai dar menos 0,7, certo? Então, essa vai ser a razão da nossa PA. E a gente pode notar que ela começa do número maior e vai decrescendo. Então, essa é uma PA decrescente e ela é infinita pelo uso da reticências aqui no final, certo? E agora a gente vai para o termo geral de uma PA. E o termo geral de uma PA é um termo qualquer da progressão aritmética, certo? Então, qualquer termo é o termo geral. A fórmula do termo geral de uma PA é dada por AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R, onde o AN ele é o termo geral, qualquer termo da nossa progressão aritmética, né? O A1 é o primeiro termo da nossa progressão aritmética, N é o número de termos até a N e R é a razão, certo? E a gente obtém a razão pegando o termo e subtraindo o termo anterior. E aqui a gente tem também a fórmula da soma dos termos de uma PA finita. Então, a soma dos termos da PA é igual a A1 mais N, tudo isso multiplicado por N dividido por 2. Sabendo que A1 é o primeiro termo da PA, a N é qualquer termo da PA, N é o número de termos até a N, né? E tudo isso dividido por 2, certo? Então, vamos aos exemplos aqui. Primeira coisa, quando a gente vai resolver alguma questão, a gente colhe os dados. Então, que dado a gente tem aqui? A gente tem que o primeiro termo da nossa PA aqui é 6. Então, vamos colocar aqui, ó, A1 é igual a 6. E a razão, que é o R, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Então, eu quero achar o 15º termo da PA, certo? Então, a gente vai encontrar um termo da PA. Então, a gente vai usar essa fórmula aqui, certo? Então, a gente tem que A1 é 6, certo? A gente tem que a razão. Para a gente encontrar a razão, é só fazer um termo menos o anterior. Então, 10 menos 6. Então, o R, a razão, a gente encontra fazendo 10 menos 6, que seria 4. Então, encontramos a razão, que é 4. Agora, o N. O N vai ser 15. Eu quero encontrar o 15º, então o N vai ser 15. E eu quero encontrar o termo A15. Certo, gente? Então, pronto. Colhemos os dados. E o que a gente vai fazer agora? Jogar na fórmula. Então, AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Qual que é o valor de AN? Eu não tenho, eu só tenho do N. Então, é A15, né? O A1 eu sei que é 6. O N é 15 porque eu quero achar o 15º termo, menos 1. E o R a gente viu que é 4. Por quê? 10 menos 6, 4. Então, A15 é igual. Primeiro a gente resolve o que está dentro do parênteses. 15 menos 1, 14. E agora a gente vai resolver a multiplicação. 4 vezes 14 vai dar 56.
Então, a 15 é igual a 6 mais 56, a gente tem que é 62. Então, o 15º termo dessa progressão aritmética é o 62. Certo, gente? Então, vamos para outro exemplo. Então, toda vez que falar, determine o 10º termo, determine o 8º termo. Então, vocês vão usar a fórmula do termo geral, certo? Então, vamos para o outro exercício. Agora aqui, olha. Calcule o primeiro termo da PA de razão 3. E sabendo que A7 é igual a 21. Então, vamos lá. Então, o que eu quero encontrar? Eu quero encontrar o A1, que eu não tenho. E a gente tem que a razão é 3. E a gente tem o A7, que é 21, certo? Então, o que a gente vai fazer? E também, né, temos o N, que é 7, certo? Então, agora, eu quero encontrar um termo dessa PA. Eu quero encontrar o primeiro termo. É só a gente usar a fórmula do termo geral. K1 mais N menos 1 vezes R. Então, a N, que é o A21, né? Que é o A7, na verdade, desculpa, que é o A7, que é 21. Aí depois, o A1 é o termo que eu quero encontrar. O N é o 7, né? E o R, o exercício deu que é 3. Então, 21 é igual a A1. Resolve primeiro que está dentro do parênteses, que vai ser 6 vezes 3. Então, 21 é igual a A1 mais 6 vezes 3, 18. Aí agora eu vou passar esse 18 para o outro lado, né? Então, vai ficar 21 menos 18 igual a A1. 21 tira 18, vai ficar 3. Então, 3 é igual a 1, ou seja, A1 é igual a 3. Certo, gente? Então, agora a gente vai para o exemplo número 3. Então, tá falando aí, calcule a soma dos 50 primeiros termos da PA 2, né? Que o A1 é 2, e o 50º termo é 198. Então, a gente vai ter que calcular a soma desses 50 primeiros termos. Sabendo que a fórmula da soma é Sn igual a A1 mais AN, tudo isso multiplicado por N, e tudo isso dividido por 2. Então, vamos colher os dados. Então, a gente quer encontrar o Sn, certo? O A1 a gente tem, que é 2. O AN, que é... Então, a gente quer calcular os 50 primeiros termos, né? Então, o N vai ser 50. O AN, na verdade, o A50 vai ser 198. O N vai ser o 50, né? E pronto. Então, a gente tem todas as informações que a gente precisa. Então, eu quero achar o S50. Eu quero encontrar a soma, né, dos 50 primeiros termos. O A1 é 2, o AN, né, que é o 50º termo, é 198, vezes 50. Tudo isso dividido por 2. Então, S50, primeiro a gente vai resolver o que está dentro do parêntese, 198 mais 2 vai dar 200. Então, vai ficar 200 vezes 50, dividido por 2. Para a gente não ficar multiplicando, fazendo essa multiplicação de números grandes, a gente pode simplificar. Então, eu posso simplificar o 2 com 200. Então, dessa forma, a gente vai ter Sn igual 200 dividido por 2 dá 100, e 2 dividido por 2 dá 1, certo? Então, 100 vezes 50 vai dar 5.000, certo? Aí 1 fica 1 embaixo, não precisa colocar. Então, Sn é igual a 5.000. Então, a soma dos 50 primeiros termos dessa PA é 5.000. Agora, a gente vai para PG, certo? Que é a progressão geométrica.
Então, denomina-se progressão geométrica, né, PG, qualquer sequência numérica na qual o quociente entre cada termo e o termo anterior é constante. Então, o que isso quer dizer? Se a gente pegar um termo e dividir pelo termo anterior, vai dar sempre o mesmo número. Então, olha só, 2 dividido por 1, 2. 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 4, 2 também. E o mesmo para essa aqui, olha. 1000 dividido por 800 dá 0,8. 640 dividido por 800 também dá 0,8. 512 dividido por 640 também vai dar 0,8. Então, essas sequências, né, são progressões geométricas, ou seja, PG. E a gente tem a PG constante, onde a razão da PG é 1. Então, a PG constante é uma PG formada por os mesmos números, tá vendo? E a gente tem a PG oscilante, onde a razão dessa PG é um número negativo. Então, aqui no caso, olha, menos 10 dividido por 5, menos 2. Então, aqui a razão dessa PG é menos 2, é uma razão negativa. Então, por isso que fica um número positivo, um número negativo, um número positivo, um número negativo. Então, ela é oscilante, certo? Agora a gente vai para o termo geral de uma PG. Termo geral é qualquer termo da PG, certo? Então, vamos lá. Então, o termo geral da PG é dado por AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1, onde N é o termo geral, A1 é o primeiro termo, N é o número de termos até a N e Q é a razão. Então, o que mudou da PA? Só a razão, né? Na PA a razão é R e na PG a razão é Q, certo? Então, vamos para os exemplos. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito da explicação, estou explicando mais rápido por se tratar de uma revisão, né? Mas se precisar alguma coisa que vocês não entenderam e quiser que eu explique, é só me falar, tá bom? Então, vamos para os exemplos. Então, aqui eu quero calcular o sétimo termo da PG, 2, 4 e assim por diante, não, uma PG infinita. Então, eu quero o N, vai ser 7, e eu quero encontrar o sétimo termo, então eu quero encontrar o A7, certo? E a gente tem que o A1 é 2, e a razão é só a gente fazer 4 dividido por 2, a gente vai pegar o termo dividido pelo anterior. 4 dividido por 2 é 2, então a nossa razão vai ser 2. E é só a gente jogar na fórmula. A N é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1, certo? Agora é só a gente substituir. Então, eu quero encontrar o A7, né? O A1 é 2, o Q é 2, o N é 7, como a gente pode ver aqui, menos 1. Então, A7 é igual a 2 vezes 2 elevado, 7 menos 1, 6. Então, A7 é igual a 2 vezes 2 elevado a 6 é 64. Então, A7 é igual a 128, certo? Então, é só a gente colher os dados do enunciado e depois jogar esses dados na fórmula da PG, certo, gente? Não é tão complicado assim. Agora eu trouxe um exemplo um pouquinho mais difícil, mas nada tão absurdo assim. Então, olha, em uma PG crescente, o primeiro termo é 3, então vamos lá, a gente já tem um A1. O A1 é 3. O quinto termo é 30 mil. Então, o A5 é 30 mil. Aí tá perguntando aí, qual é o valor da razão Q nessa PG? Então, a gente vai usar o termo
5, quinto termo, né? Para a gente determinar isso. Então, a gente pode falar que o nosso N é o quê? É 5. Então, pronto. Agora é só a gente jogar na formulazinha. A N é igual a A1 vezes Q, né? Vezes a razão, sobre N elevado a N menos 1. Então, o AN vai ser 30.000. O A1 vai ser 3. E Q elevado, o N é 5, né? 5 menos 1. Então, 30.000 é igual a 3 vezes Q elevado 5 menos 1, 4. Agora, a gente tem que deixar o Q desse lado sozinho, né? Então, a gente vai passar o 3 dividindo. Então, vai ficar 30.000 dividido por 3, que é igual a Q elevado à quarta potência. Sendo assim, 30.000 dividido por 3 vai dar... Fiz errado aqui. Vai dar 10.000. Igual a Q elevado à quarta potência. Então, agora, a gente tem uma potenciação aqui. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, vai ficar raiz quarta de 10.000 igual a Q. Então, aqui a gente tem, né, raiz quarta de 10.000. Como a gente pode fazer isso? É só a gente pensar que 10.000 é 10 elevado à quarta potência. Então, o que a gente pode fazer? Eu corto o expoente com o índice da raiz. E o que fica? Só 10. Então, a razão dessa progressão geométrica é 10, certo? Então, agora a gente vai para a fórmula da soma dos termos de uma PG finita, né? Então, a gente tem duas fórmulas. Essa fórmula aqui a gente usa quando a gente desconhece a quantidade de termos daquela PG. E essa daqui é quando a gente tem a quantidade de termos da PG, certo? Então, vamos para os exemplos. Eu vou dar o exemplo das duas, tá? Então, o primeiro exemplo, a gente conhece a quantidade de termos daquela PG. Então, determine a soma dos 10 primeiros termos. Então, o N vai ser 10. Eu quero os 10 primeiros termos. Da PG, 3, 6 e assim por diante. Então, eu tenho que o meu A1 é 3. E tenho que a razão é o quê? 6 dividido por 3, é só a gente dividir o termo pelo anterior. 6 dividido por 3, 2. E o que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir o S10, a soma dos 10 primeiros termos. Então, Sn é igual. Como a gente conhece, né, a quantidade de termos, né, a gente vai usar essa aqui. Então, A1, 1 menos Q elevado a N, dividido por 1 menos Q. E o Q ele tem que ser diferente de 1. Mas por quê? Porque se for igual a 1, aqui embaixo o denominador vai dar 0. E não existe frações com denominador 0. Não existe divisões com divisor 0. Certo, gente? Então é por isso. Esqueci de falar isso. Então, continuando aqui. Então, eu quero achar a soma dos 10 primeiros termos, onde o A1 é 3 e o Q é 2. E o N a gente tem que é 10. Tudo isso dividido por 1 menos 2. Então, a gente pode falar que soma dos 10 primeiros termos é igual a 3 vezes 1 menos, aí 2 elevado à décima potência vai dar 1024. Tudo isso dividido por 1 tira 2, vai ficar menos 1, certo? Então, vamos fazer agora, resolvendo agora o parêntese, né? Então, 1 menos 1024, eu vou ter menos 1023. Tudo isso dividido por menos 1. Então, a soma dos 10 primeiros termos será 3 vezes 3, 3, 6, 0, 3.063,
certo? Mas e o sinal de menos? O que a gente fez? Vamos fazer passo a passo, acho que é melhor. Então, eu posso falar que a soma dos 10 primeiros termos vai ser... Então, 3 vezes isso aqui vai dar 3.069, né? Eu falei isso errado no outro. 3.069. Mas vai dar negativo. Por quê? Mais vezes menos? Menos. E a gente tem o menos 1 aqui. Então, esse 10, a soma dos 10 primeiros termos vai ser menos vezes menos mais 3.069. Certo, gente? Agora vamos para o exemplo 2. Está falando aí, determine a soma dos termos da PG, onde o primeiro termo é 1 e o último termo é 512. Tá vendo que nessa a gente não tem a posição do último termo, a gente não sabe o valor de n. Sendo assim, a gente vai usar essa fórmula aqui. Por quê? Essa fórmula não precisa da posição do termo, não precisa do n, certo? Aqui já precisa, olha só, a gente tem um n aqui no expoente. Então, aqui nessa outra fórmula não precisa, então a gente vai usar essa fórmula aqui, tá? Primeira coisa, vamos colher os dados. Então, a gente tem o A1, né, que é 1, o AN, que é 512, e a gente tem o Q também, que dá pra gente calcular fazendo o termo menos dividido pelo anterior. Então, 2 dividido por 1 vai ser 2. Então, a razão é 2. E agora é só a gente jogar na fórmula. Então, Sn, eu não sei o valor de n, é igual a 1 menos a n vezes Q, né, vezes a razão, tudo isso dividido por 1 menos Q. Então, Sn é igual, o A1 é 1 menos 512 vezes 2. Tudo isso dividido por 1 menos, como a razão vale 2, né, menos 2. E o que a gente pode fazer? Então, Sn é igual. A gente vai multiplicar primeiro, né? 2 vezes 512 vai dar 10.024. E 2 tira 1 vai dar menos 1. Sendo assim, a gente tem que Sn é igual. A soma dos n termos dessa PG, né, é igual a 1 menos 1024, que vai ser 1023. Menos 1023. Tudo isso dividido por menos 1. Então, menos vezes menos, mais. Então, a soma dos n termos dessa PG é mais 1023. Agora, a gente vai ver a fórmula da soma dos termos de uma PG infinita, que é Sn, né, que é a soma dos n termos da nossa PG, que é igual ao primeiro termo, né, dividido por 1 menos a razão Q. E o Q, ele tem que estar entre menos 1 e 1. Então, ele tem que ser maior que menos 1 e menor que 1. E uma observação importante. Essa fórmula ela só pode ser utilizada em PG decrescente. Mas por que isso? Uma PG crescente, ela tende para o infinito. Ela cresce para o infinito. Então, como que a gente vai calcular a soma de uma sequência infinita? Não tem como. A soma vai ser infinita. Não tem como a gente calcular. Por isso que a gente vai só calcular, usar essa fórmula, né, em PG decrescente. Em PG que tende para o zero. Como essa daqui, ela não tende para o zero. Ah, mas então eu posso usar essa fórmula para essa PG aqui? Não pode. Por quê? Deixa eu colocar reticências aqui. Essa PG também tende para o infinito. Olha só, menos 8, menos 9, menos 10 e infinitamente. Ela tende para o infinito. Ela não tende para zero. Então, por isso que a gente não vai poder usar em PG assim, certo? E essa aqui, olha a diferença. Essa aqui tende para o zero, né? 20, 10, 5, 0. Então, a gente vai usar essa fórmula em PG decrescente que tende para o zero, né? Ou seja, em PG que tem a razão entre menos 1 e 1, certo?
Aí agora a gente vai fazer o quê? Deixa eu apagar essa aqui, que essa não dá para usar essa forma. Então, a gente vai calcular a soma dos termos dessa PG, certo? Então, vamos lá. A gente tem o A1, que é 20. A gente tem a razão, que é 10 dividido por 20. Vai dar 0,5. Ah, mas por que vai dar 0,5? Eu nem sei o que você fez. Vamos fazer devagar. Porque senão fica vago, né? Então, olha só. 10 dividido por 20. Corta o 0 com 0 e a gente tem 1 meio. 1 dividido por 2, 0,5. Então, a nossa razão, olha só, está entre menos 1 e 1, 0,5, certo? Então, guarda isso. A gente só vai poder usar essa fórmula em PG decrescente, onde a razão está entre menos 1 e 1. Fica fácil. Então, vamos lá. Agora, a gente vai jogar na fórmula. Então, a soma dos n termos dessa PG é igual a 1, que é 20, né? Que a gente acabou de colocar aqui, que é 20. E a razão dividido por 1, menos a razão, que é 0,5. Então, Sn é igual a 20 dividido por 1 menos 0,5, 0,5. Então, Sn é igual a 20 dividido por 0,5. Para a gente dividir o número decimal, né? A gente vai igualar as casas decimais. Igualei as casas decimais, corta a vírgula com a vírgula. Então, vai ficar 200 dividido por 5. 20 por 5 vai dar 4. Abaixo 0. Então, vai ser 40. Certo, gente? Então, a soma dos n termos dessa PG é 40. Certo? Agora, a gente vai para sistemas lineares. Então, a gente tem 3 métodos, que é o método da adição, o método da substituição e o método da comparação. Então, a gente pode escolher um desses 3 métodos para resolver um sistema de equações lineares, certo? Então, vamos lá. O método da adição. Como que a gente vai fazer? Então, o próprio nome já diz, a gente vai adicionar essas duas equações. Mas antes de tudo, antes da gente fazer essa adição, a gente tem que verificar se dá para cancelar uma letra. Para cancelar uma letra, né, uma incógnita, a gente tem que ter duas incógnitas exatamente iguais, com os mesmos coeficientes numéricos. O que é coeficiente numérico? O número que acompanha a letra. Então, tem que estar igualzinho, só que com sinais opostos, certo? Para a gente poder cancelar. Aqui a gente tem os dois, né, x que são iguaizinhos, tem o mesmo coeficiente numérico que é 1, mas não dá para a gente cancelar, porque x mais x vai ser 2x. Para a gente cancelar, elas vão ter que estar com sinais opostos. Então, para a gente conseguir isso, a gente vai multiplicar uma das equações por menos 1, criando assim outro sistema. X mais 2y, que é igual a 5. O primeiro eu vou copiar do jeito que está, e o de baixo eu vou multiplicar por menos 1. Multiplicando por menos 1, eu vou trocar o sinal de tudo que de toda a equação, né? Então, aqui vai ficar, vou cancelar, né? A gente vai somar. Aqui eu vou cancelar o x. Agora, tenho 2 e devo 3, devo 1y igual, aqui é menos 10, né? Tenho 5 e devo 10, devo 5. Então, y é igual a menos 5 dividido por menos 1. E y é igual a menos vezes menos mais, 5 dividido por 1, 5. A gente já descobriu o valor de y, falta encontrar o valor de x. Para encontrar o valor de x, você vai escolher uma dessas duas equações. Eu vou escolher a primeira, que é x mais 2y igual a 5. E no lugar do y, né, eu vou colocar o que eu encontrei aqui, que é 5. Então, ficaria x mais 2 vezes 5, que é igual a 5. Então, x mais 2 vezes 5, 10, que é igual a 5. X é igual a 5, o 10 está positivo, passa negativo, e x é igual a menos 5. Agora, a gente tem o valor de y, que é 5, e o valor de x, que é menos 5, certo? Então, esse é o método da adição, a gente vai adicionar as equações. E agora, o método da substituição.
O método da substituição, a gente vai isolar uma letra, né? Eu vou chamar isso aqui de 1 e isso aqui de 2. Então, vamos lá. Eu vou isolar uma letra em uma das duas equações, qualquer um. Eu vou escolher a equação 1 e vou isolar o x que está mais fácil. A gente sempre escolhe aquela incógnita que não tem coeficiente numérico, que não tem número aqui na frente para ficar mais fácil, né? Então, vamos lá. Então, eu vou isolando x em 1. Então, vamos lá. É x mais 2y igual a 5. Então, x vai ser... Eu vou deixar ele sozinho, isolar o x, aí deixar ele sozinho em um membro só. Então, vai ficar 5 menos 2y, certo? Então, x vale isso aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou substituir o x que a gente encontrou aqui nessa equação 2. Então, substituindo x em 2. Aí, eu vou copiar essa equação, que é x mais 3y igual a 10. E no lugar do x, eu vou colocar o que eu encontrei, que é 5 menos 2y mais 3y igual a 10. Aí, agora a gente pode juntar, né? Pode fazer as contas com o 2 e o 3, com menos 2 e o 3, né? No caso, vai dar 1. Agora, eu passo 5 para o outro lado e vai ficar 10 menos 5. E y vai ser 5. Mas eu não tenho o valor de x ainda. Mas é só a gente substituir aqui, olha. Então, substituindo y, vou chamar essa equação que a gente obteve aqui de 3 em 3. Vocês não precisam substituir nessa, pode substituir em uma dessas duas, tanto faz. Ou em uma dessas duas, ou nessa aqui que você já tem o y desse lado, vai ser só substituir e fazer as contas. Então, x é igual a 5 menos 2y, e a gente tem que y é 5, então 5 menos 2 vezes 5. Então, x é igual a 5 menos 2 vezes 5, 10. 5 tira 10, vai ficar menos 5, certo? Aí, aqui, a gente encontrou o valor de x e o valor de y. E deu a mesma coisa, olha. X é menos 5, y é 5. X é menos 5 e y é 5, certo? Agora, a gente vai para o outro método, que é o método da comparação. Como que a gente faz, então, agora no método da comparação? No método da comparação, a gente vai isolar a mesma letra nas duas equações. Então, notando que se a gente isolar x, vai ser mais fácil do que a gente isolar y. Vai dar fração se a gente isolar y, certo? Então, a gente isola aquela incógnita onde o coeficiente numérico é 1, onde não tem número aqui na frente, certo? Então, eu vou isolar o x em 1. Então, vamos lá. É x mais 2y igual a 5. Então, eu vou isolar o x, vou deixar ele sozinho deste lado. Então, x é igual a 5 menos 2. Agora, eu vou isolar x na segunda equação. Então, aqui é x mais 3y igual a 10. Vou isolar o x, então vai ficar 10 menos 3y. Agora, a gente pode falar que x é igual a x, não pode? Se x é igual a x, então eu tenho que 5 menos 2y é igual a 10 menos 3y. É isso que a gente vai fazer aqui, ó. No lugar desse x aqui, eu vou colocar o valor dele, que é 5 menos 2y. E no lugar desse x aqui, eu vou colocar o valor dele, que é 10 menos 3y. Agora é só separar a letra de um lado e o número do outro, né? Vai ficar menos 2y mais 3y igual a 10 menos 5. Aí 3 tira 2 fica 1, né? Então vai ficar y, 10 tira 5, 5. Deu a mesma coisa, certo? O y deu 5, mas eu tenho que encontrar o valor de x. Escolhe uma das equações. Vou escolher essa de cima aqui. Então vai ficar x mais 2y igual a 5. No lugar do y, eu vou colocar o 5. Então, x mais
2 vezes 5 igual a 5. Agora eu vou resolver as operações. 2 vezes 5, 10, igual a 5. Então, x é igual a 5 menos 10. E x vai ser igual a menos 5. Certo, gente? Então, a nossa aula de hoje é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar mensagem. E eu vou disponibilizar um link. Depois que vocês assistirem o vídeo, vai ter um link no grupo. Vocês vão entrar no link e pode tirar dúvida comigo, tá? Então, qualquer coisa me procure. Até a próxima aula.